Bom dia! Peguei todo mundo de surpresa, né? Hoje eu vim de vermelho, ninguém tá me vendo? Bom dia! Oi, como é que foi dia 15? Nossa! Parabéns! Oh, gratidão! Foi muito bom! Eu fiz a benção dos animais, foi muito bom! Que bom! Pensei em você! Opa! Gratidão! Todo mundo em festa julina já? Festa julina da casa! Nossa! Vou falar de novo, hein? Vamos lá! Bom dia! Bom dia! Agora o coro tá melhor. Isso é frequência, gente. Frequência que nem são as músicas que a gente... Tudo na nossa vida, a gente, é frequência. Vocês já ouviram falar da lei da atração? Eu não sabia nem o que eu ia falar, hein? Vocês já ouviram falar da lei da atração? Já. O que vocês ouviram falar da lei da atração? Que tudo que a gente pensa, atrai. Tudo que a gente pensa de bom, de ruim, a gente atrai. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Exatamente. Só que tem mais algumas coisas, não é só ficar pensando, vou pensar. Tem várias outras coisas, tem técnicas, tem outros conhecimentos que eles não passam para a gente atrair as coisas. Por isso que eu falo frequência, a gente tem que estar numa certa frequência, aberto para receber. Porque se você pode se matar de pedir. E pensar. Se você não soltar esse pensamento, como se você já tivesse conquistado, você já tivesse aquilo, não vem. Porque você tem que estar naquela energia de você ter já, para vir mais. Porque é a abundância. Porque a lei da atração, a atração é a abundância. Eu atraio aquilo que eu vibro? Eu atraio aquilo que eu vibro. Não é? Se eu tô brava, chateada, o que vai vir? Só gente brava e chateada. Só gente brava, chateada, só chateação, só coisas. Vou falar uma coisa que aí eu vou ressignificar, tá? Só vem conta para pagar. Mas se eu pago com satisfação, porque eu consegui eliminar, quitar alguma coisa, já mudou, é a gratidão. E a energia já é outra. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer as orações, né, tem aquela regrinha aqui. Primeiro você agradece tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo. Aí você fez aquela energia de gratidão, aí você doa isso. Aí você vai mandar essa energia para quem? Para o hospital, para algumas situações de outras pessoas, para os outros. E por último você pede para você, porque quando você dá, você recebe. Então você gera energia com a gratidão, você doa, manda para quem precisa. Mas aí você fala assim, mas eu preciso também. Então, mas a última etapa é a sua. Porque se você doa primeiro, você recebe. E isso são frequências. É que nem quando você ouve uma música. Se você ouve uma música e canta junto, na sofrência, sofrendo com aquela letra, o que vai acontecer? Sofrência. O que você vai atrair? Que tipo de pessoa, para quem quer um relacionamento, vai atrair? Então, gente, assim, eu vou atrair um relacionamento o quê? Sofrido. Aí eu falo de experiência própria. E alguns já devem ter ouvido. Que quando eu tava meu casamento não estava muito bom, eu estava infeliz, não estava feliz, né? Então eu cantava umas músicas do Fábio Júnior, que falava que você ia para outra cidade, ia encontrar um novo amor. Adivinha o que aconteceu? Você encontrou um novo amor? Não, eu separei. Vou encontrar, como que é? E caminhando vou andar noutra cidade que numa boa saiba como me tocar. Encontrar uma pessoa que numa boa saiba como me tocar. Então, gente, eu cantava isso no carro, dirigindo, e a música ali. E o que você faz quando você está fazendo? A frequência está vibrando. O que aconteceu? Veio a separação. Já não estava bom o casamento mesmo e veio a separação.
Sofri para burro? Sofri. Mas aí a gente tem que tirar o que a gente aprende com isso, né? Ai, por que aconteceu? Depois eu fui tomando consciência, eu falei assim, olha, de tanto cantar aquela música, eu materializei uma coisa que eu queria, mas não estava preparada. A diferença é essa. Sim. Que interessante, porque a gente é criado como? Ai, casar, o casamento é para sempre. Mas é para sempre se os dois sabem fazer, se a gente sabe vivenciar isso, sabe ser parceiros. Então a gente começa a ter consciência do que a gente quer, daquilo que a gente está vivendo. A gente é ser humano, né? E a gente tem que aprender com as situações. Então, a vibração, a frequência é muito importante. É muito importante a nossa frequência, o que a gente vai fazer. É a mesma coisa quando a gente começa a ter amizades novas. Principalmente naquelas amizades que é longe, que você só fala pelo WhatsApp ou pro Meeting, por qualquer um desses aplicativos. E aí você fala assim, nossa, o que eu tenho que aprender com essa situação? Ou eu aprendi, veio alguma coisa para eu reforçar, veio para eu reforçar o que eu tenho que fazer para mim. E aí eu, pensando um monte de coisas, um monte de dúvidas, eu falei, peraí. Aí eu peguei o celular no caminho, porque eu levo uns 30 minutos para chegar. Aí eu falei assim, o que eu preciso hoje? Aí eu peguei não sei se vocês conhecem, o Pedro Calabres. Ele é neurocientista, ele tem um canal chamado Neurovox e ele fala muitas coisas interessantes. Aí foi interessante, falei, o que eu vou ouvir? Aí eu falei, não, eu vou escutar do Pedro Calabres. Por quê? Porque ele fala da mente, como a nossa mente se comporta em várias situações e várias emoções. Aí eu primeiro coloquei uma palavra que eu queria nisso, aí veio amor, paixão e carência. Eu falei, opa, justa carência, né? Eu falei, carência, opa, vamos ver o que ele tem para falar. 3 assuntos. Aí ele começou a contar uma história, tal, de um amigo. Aí depois foi interessante, porque ele estava colocando a diferença. O que é ter um relacionamento? E que isso tudo é frequência, gente. É aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então é muito interessante que ele estava falando bem assim. Eu falei, nossa, olha, eu preciso me aprimorar nisso, aprender mais sobre isso. Porque a gente fala assim, o amor tem que ser livre? Em que sentido? Quando as pessoas se encontram, elas têm que ser companheiras. Eu não posso me anular por causa do outro e o outro não pode se anular por minha causa. Então tudo que a gente fizer junto tem que ser construtivo para os dois. Então todo o meu conhecimento eu não posso suprir, eu não posso cortar o meu conhecimento, suprir aquilo que eu sei por causa do outro, e o outro também não. Aí entra naquela coisa que o Jung, ele falava assim, eu sou eu, você é você. Eu não nasci para satisfazer as suas necessidades. E você não nasceu para satisfazer as minhas necessidades. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Mas no final, quando a gente está junto, é bom demais. E isso a gente tem que levar para a nossa vida, para o relacionamento. Isso que a gente tem que levar para o nosso relacionamento. Tem que ser bom demais. Aí eu falo, né? Eu completo. Essa fala dele eu completo. Você prefere ser uma vassoura ou você prefere ser um sorvete? Quem prefere ser uma vassoura? Levanta a mão. Quem prefere ser um sorvete? Levanta a mão. Oh, vocês não preferem ser nada no relacionamento? Caramba! Tá frio? Vocês não querem saber de relacionamento? É isso? Ah, então tá bom. Eu prefiro ser um sorvete. Por quê? Por que você prefere ser um sorvete?
Porque o sorvete é gostoso, é prazeroso, deixa a gente feliz. É delicioso. Não, isso aí não, porque o amor emagrece. Isso é crença limitante. É crença, isso é crença. Então, gente, e a vassoura o que é? É uma coisa útil. Eu não quero ser útil. Se a pessoa quer. Não, mas eu não quero ser útil. Porque não é a vassoura útil, não é a vassoura que passa na mão de todo mundo. Que coisa! É uma visão mais assim, né? Então a gente tem, eu quero ser assim, eu não quero ser útil, por quê? Ser útil, eu sou uma secretária, então eu vou ser útil de outro jeito. Mas que tudo que a gente faça, tanto para o outro e o outro faça para a gente, seja muito prazeroso. Seja uma parceria, a gente compartilha as coisas. Isso que a gente tem que aprender a viver, mas para a gente aprender a ser dois, primeiro a gente tem que aprender a ser um. E o que é ser um? Eu saber as coisas que eu gosto, eu me posicionar com as outras pessoas, eu não comprar, como é que é? Gato por lebre. Então assim, chega a pessoa e fala, porque você tem que ser assim. Aí você fica quieto e não fala nada. Você não concorda com nada, mas você fica quieto e não fala nada. Aí você começa a ter linguagem do corpo. Aí você ouviu, começa a te dar dor de ouvido. Aí você engoliu aquilo, começa a dar coisa na garganta, dá nó, vai pro estômago, começa a queimar o estômago e você fica com o intestino preso, porque você não solta as coisas para as coisas ir embora. Olha quanta coisa que mexe no nosso corpo, hein? Porque a gente engoliu o que a gente não queria e a gente não falou. E quando você fala, a coisa começa, teu corpo começa a fluir. Você começa a ficar mais feliz. Então é interessante porque assim, eu tô em contato com uma pessoa que é longe, é de interior, mas é um terapeuta. E é muito interessante, porque assim, eu falei assim, peraí que eu vou começar testar as coisas que eu gosto. Então, eu não tenho papas na língua, eu falo, se eu estiver alegre eu falo, se eu quiser cantar eu canto, eu faço um monte de coisa que eu tinha esquecido que eu fazia. Então, às vezes, a gente conhece as pessoas para nós resgatarmos algumas coisas nossas. Mas só que a gente tem que perceber isso. E não levar para, às vezes, um outro lado. É o que acontece com as pessoas quando elas conhecem e se encantam e se apaixonam. E às vezes não é paixão, não é amor. É a carência. É porque está sozinho. Então a gente tem que aprender a ser sozinho. Porque depois de ser sozinho, quando a gente aceita quem nós somos, a gente enxerga quem a gente não é solidão, é solitude. É diferente. Aí a gente fica num estado de solitude. De vez em quando vai bater uma solidão? Vai. Nós não somos perfeitos. E aí a gente tem que começar a ver o que a gente tem que fazer para completar isso. Porque isso é uma falta de alguma coisa que a gente não se deu, alguma coisa que a gente não fez pra gente. YouTube, né? No YouTube começou a vir um monte de coisas e agora eu estou entrelaçando tudo. Porque assim, a gente tem que cuidar melhor da nossa vida, do que a gente faz, de quem a gente é. E não ter medo de se posicionar para o outro, porque simplesmente se for para um relacionamento, eu conheci a pessoa agora, se não for aquela pessoa, vai ficar só como amigo. E nem assim, às vezes como amigo, eles não aceitam como a gente fala, né? E vice-versa. Quando eu falo ele, entendam ela também. Então, e vice-versa. Então, gente, a gente tem que começar a olhar melhor pra gente, saber o que nós queremos e colocar em prática. Porque é só assim que a gente vai conseguir viver uma vida melhor.
fazer as coisas que a gente quer. E todos nós temos muita sabedoria. Tem várias coisas que a gente pode fazer para a gente não ficar na solidão. É o autoconhecimento. Estudar. Mas o que eu vou estudar? O que você gosta. Porque o amor não é só amor. Aí você fala, as pessoas podem falar assim: mas amor. Amor, fulano, ciclano não ama ninguém, só ama os exercícios físicos. É um amor. Mas eu não amo nada, mas eu gosto de economia. Você ama a economia. Aí você, por isso que você gosta de estudar. Aí é economia. Então, quando a gente ama, a gente acaba estudando aquilo que a gente ama. É um tipo de amor. Então, o amor existe em tudo e de todas as formas. Uma lição de casa que eu posso dar para vocês: comecem a praticar mais o amor com vocês. O que eu gosto? Aproveita sábado e domingo. O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? Para mim, independente do outro que está no meu lado. Ou quem está sozinha, o que eu quero fazer para mim? Aí nessa lista vocês incluem vir na festa julina do doutor para participar do bingo, tá? Ganhar televisão. Porque se você tem prazer nisso, de vez em quando não faz mal. O jogo, de vez em quando não faz mal, é um beneficente, não faz mal. O ruim é quando vira aquele vício, aquela coisa sempre. É porque você não está se dando amor o suficiente. Deixa eu ver o que mais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que eu já falei demais. Eu nem falei quem eu sou, né? Eu sou a Silvia, sou terapeuta, taróloga, consultora de Feng Shui. Eu atendo aqui no Doutor aos sábados e às terças-feiras. Quem quiser, hoje eu tenho ainda horários na agenda. E o que eu faço por vocês? Eu ajudo vocês a decidirem algumas situações. Através das cartas, eu vou falando algumas coisas para você, que eu chamo de carta terapia, porque é uma terapia, né? Então tudo que eu falei aqui para vocês hoje é de um conhecimento, de leitura, de vivência, de várias coisas. Então a gente tem que aprender a absorver. Então quando eu faço isso, eu consigo ajudar as pessoas a resolver. Tem qualquer tipo de dúvida? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que você pode usar para você. Vamos ver o que você pode fazer melhor para você. Porque primeiro como é que fala? A arrumação, né? Começa em que casa? Nessa casa. Nessa casa, quando eu reconheço nessa casa, eu começo a mexer na minha casa fora, aí na casa física. Aí isso é o Feng Shui, que é uma das coisas que eu faço também. Precisa estar mais consciente de quem nós somos, do que nós queremos e para onde nós vamos. Para quê? Para a gente poder conquistar, para a gente poder realizar aquilo que a gente quer realizar. Ok, gente? Gratidão. Eu espero que vocês venham amanhã na festa, tá? Gratidão, gente. Quem quiser meu cartão, porque eu atendo aqui no Doutor. Gratidão. Eu atendo aqui no Doutor e também online, tá? Legal. Aí eu gravo o seu nome. Isso, Muito lindo. Tá? Eu sempre venho pra cá, tendo ou não atendimentos. Tá. Linda a sua palestra, viu? Eu falo Parabéns. Gratidão pela palestra. Não só sou eu, né? Você sabe, né? Não, muito linda. A gente é bem intuída. A gente trabalha, é interessante assim, você precisa ter um conhecimento para eles poderem trabalhar esse conhecimento. Quando foi quinta-feira, eu fiz uma palestra online, eu fui convidada para falar sobre Feng Shui e espiritualidade. Aí eu virei e falei assim, vou ter que ler, o que eu vou fazer? Quinta-feira de manhã não tinha nada pronto ainda para apresentação, porque com a apresentação é legal, né? Não tinha pronto, mas na quarta-feira eu entrei num site de inteligência artificial
e fiz as perguntas, coisas que eu queria. Me deu um monte de coisa, mas eu não tinha lido, não tinha visto nada. Quando chegou, na quinta-feira, eram 7 horas da noite, a palestra era às 21, tá? Nossa. Quando foi 19 horas, eu fui ler aquilo que eu peguei no dia anterior. Falei, tá. Comecei a ler, fui montando nos slides lá, falei, não vou pôr figura nenhuma. Dei uma lida assim, rápido, deram 10 slides. Tudo bem. Aí chegou às 21 horas, entrei na plataforma, a pessoa me chamou, me colocou online, mas antes disso eu falei assim, antes de começar tudo, depois que eu acabei os slides, eu falei assim, agora é com vocês, eu fiz assim, agora é com vocês. Aí eu comecei a passar os slides, li um pouquinho e vi um monte de coisa para falar. Eu falei, nossa, o negócio tá bom. Mas consciente, porque é que nem os doutores falam. Você tem que ser um canal consciente para saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo. Fora algumas exceções, que nem a dona Cida, ela não pode ver sangue, porque você vê. Então ela é inconsciente, então toda regra tem uma exceção. Aí eu comecei, vai lá, slide, e vinha, fora aquilo que estava lá, vinha um monte de coisas para completar e dar exemplos. Eu tinha 1 hora de palestra, sabe qual foi o tempo da palestra? Que eu falei todo o assunto que eu tinha que falar? 30 minutos. Eu virei e falei assim, nossa, 10 slides normalmente dá 1 hora, né? E quando chegou no último slide, aí eu comecei, vocês têm alguma dúvida? Até aí a anfitriã voltou, aí ela foi perguntando algumas coisas, eu fui completando com outras, porque assim, tudo que eu falei estava muito claro, porque eu dei exemplos. Então, para mexer no lado da espiritualidade na casa, então eu dei vários exemplos do que a pessoa podia usar, e sempre frisando, porque qualquer pessoa de qualquer religião ia assistir. Então eu não podia focar só, vai organizar essa área só com santos católicos ou coisas espíritas, não, eu tinha que fazer uma coisa geral. E legal foi porque a inteligência artificial, ela fez isso, ela deu uma coisa mais ampla. Porque eu fiz as perguntas certas para ela. Eu falei, nossa, gostei desse negócio, viu? Para você escrever e-books, relatórios, algumas coisas assim, é interessante. E você pode pôr na sua linguagem, porque você vai revisar. Como ela colocou tudo aquilo que eu conheço, eu não precisei revisar muita coisa. Eu me assustei também, porque, nossa, em 30 minutos, 35 minutos eu falei tudo o que precisava. Mas eu quero essa dica aí dessa IA aí. Tudo o que precisava e ainda eu complementei com outras coisas, falei de situações, pus exemplos meus, porque eu sempre coloco exemplos meus, eu não vou buscar, fulano, ciclano, beltrano, não, vou colocar o que eu vivi, é minha experiência, porque isso é o que passa para as pessoas a credibilidade. Eles falam que é a autoridade. O marketing fala que é a autoridade. Porque assim, a autoridade o que é? Não é que eu mando, não, mas que a pessoa vê em mim alguma consistência, vê que eu tenho alguma coisa, sabedoria, conhecimento, que eu tenho alguma coisa. E que pode servir para ela. É legal porque você vai vivendo um dia de cada vez e fazendo uma coisa de cada vez. E que no final, se você se permitir, você pedir, porque eu pedi, né? Agora vocês se viram. Eu pedi. Aí a coisa acontece, você tem que estar aberto só. Você não vai ouvir. Aí vocês vão me perguntar, mas você ouve uma vozinha que vai falando pra você? Não. Pra mim é sensação. Eu tenho a vontade de falar. E vai vindo uma coisa na outra. Por isso que quando eu venho pra cá, eu ouço algumas coisas interessantes no caminho. Porque dá tempo, né? De sobra. E aí quando eu vim aqui, eu falei, não sei sobre o que eu vou falar, comecei a falar sobre frequências e fui linkando um assunto com o outro. A gente tem que se permitir acontecer, somente isso. E eu percebi que quanto mais você se permite, eu falo por mim, mais coisas vêm, mais soluções você tem
para aquilo que você quer resolver. Porque você busca o conhecimento fora, mas veio o conhecimento de outro lugar. E as duas coisas acabam juntando. E aí você consegue resolver as coisas. Por isso que assim, o meu atendimento é para ajudar vocês a resolverem. Ah, porque pode ser que você não tenha ainda essa conexão, mas eu posso ensinar você a ter a conexão através de várias coisas. E antes de eu descer, eu falei assim, peraí, vou ouvir o mantra do Ganesha. Era curtinho, deixei tocando o mantra do Ganesha, que é o que remove obstáculos. E esse mantra quem me passou me falou que é mantra inclusive da prosperidade. Quando a pessoa faz a consulta comigo, depois eu sempre dou lição de casa. Então eu mando os áudios que eu gravei, porque com a minha voz, tá no YouTube, algumas lições, a pessoa associa. É frequência, é energia. Aí eu mando alguma outra coisa que eu sinto que a pessoa precisa. Então vai tendo uma assessoria, uma consultoria, mesmo depois da consulta. Gratidão por vocês terem me ouvido. Sábado que vem tem mais.